Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Aqui quem salva a igreja é a irmã Ruth. Obrigado pela companhia de todos os meus irmãos e as minhas irmãs, aleluia, que sempre estão aqui me acompanhando pelo canal do YouTube, amém? Amada igreja do Senhor, eu quero aqui relembrar os meus irmãos que no sábado e no domingo estarei com a missionária Doralice pregando aí em Belém do Pará. Houve um equívoco da minha parte, eu havia dito que é dia 23, tanto que eu passei para uma das moderadoras para fazer o banner, né? E foi um equívoco da minha parte, porque as meninas fazem os banners baseado nas informações que eu passo, né? Das datas e tudo mais. Então, foi um equívoco da minha parte, né? Mas já foi corrigido lá no grupo de anúncios, né, meus irmãos? Então, é dia 24 e dia 25 que nós estaremos em Belém do Pará. Os irmãos que querem dar um glória conosco, traga uma alma. Tem irmãos aí que ficam falando, eu não sei o que eu posso fazer para Deus. Traga uma alma para escutar a palavra. Traga uma alma que precisa se reconciliar, que precisa escutar a palavra. Os irmãos que também vão estar em Natal, de Curitiba. Traga uma alma para a igreja. Você já está dando frutos para o Senhor, se assim o fizer, de trazer uma alma, aleluia, para escutar a palavra do Senhor. É assim que nós ganhamos almas para Jesus. Convidamos as pessoas para vir à igreja e escutar a palavra do Senhor, meus irmãos, amém? Então, está anunciado que é este final de semana, o endereço, a todo tempo estamos postando. Lá no grupo foi postado também nas 21 madrugadas de oração que nós fizemos aqui no canal do YouTube. Amém? E o pastor Rodrigo Cruz também está reforçando lá no canal dele. Amém? Igreja do Senhor. Eu peço à igreja, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos meditar na luz da palavra, pois o Senhor me trouxe uma palavra aqui, que está respaldado no livro de Mateus. Amém? Livro de Mateus, capítulo 11. Aleluia. É bem curtinho, amém, igreja? Bem curtinho. Capítulo 11, verso 12. E assim diz a Santa Bíblia: e desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Eu vou meditar novamente, vou ler novamente. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Glória a Deus. Essa passagem aqui, meus irmãos, em Cristo Jesus, foi quando, aleluia, João Batista estava preso. Ele havia sido preso. Ele havia sido preso porque ele havia denunciado o pecado de Herodes. Então, na prisão, João ouviu falar das coisas que Jesus estava realizando em seu ministério lá fora. Então, o que ele fez? Ele pediu que 2 dos seus discípulos fossem até Jesus para confirmar a sua identidade como o Messias e o Filho de Deus sendo enviado na terra para trazer as boas novas da graça de Cristo. Aleluia. E o que foi que Jesus fez aqui? Ele fez dos discípulos de João Batista testemunhar os milagres. Ele fez com que eles contemplassem os milagres para testemunhar as suas obras. E aqueles milagres ali que Jesus estava fazendo ali no seu ministério confirmava a sua identidade, cumprindo as profecias que os profetas anunciaram a vinda do Filho de Deus na terra. Então, quando os discípulos de João Batista partiram, Jesus começou a dar testemunho àquele povo ali. E foi que ele recitou, ele falou assim: desde o tempo de João Batista desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos amados e queridos, nós estamos nos preparando, aleluia, para entrar pelo reino de Deus. Do momento que nós aceitamos o nosso Salvador, que ele se torna, o guia da nossa vida, o rei da nossa vida, o mestre da nossa vida, o Messias da nossa vida, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a rosa de Saron, a rocha inabalável da nossa vida, nós passamos a seguir as pisadas em Cristo. Nós passamos a seguir
as leis cristocêntricas que o Senhor impõe por meio de sua santa palavra. Aleluia! E para isso acontecer na nossa vida, a primeira coisa que nós vamos ter que nos fazer é nos arrepender de nossos pecados. Arrepender exatamente como no livro de Mateus, capítulo 3, verso 12, onde o Senhor disse: e dizei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia! Nós vamos nos arrepender de nossos pecados, nós vamos confessar os nossos pecados, vamos abandoná-los e não vamos voltar a cometê-los. E vamos aí passar pela purificação, aleluia, para nós sermos morada do Espírito Santo. E nesta caminhada nós vamos ter lutas, batalhas, confronto, tristeza, lágrimas. Vamos ter que lutar com o inferno. Vamos ter que confrontar Satanás. Não há como entrar no reino de Deus sem luta, sem peleja, sem provação, sem batalha. Não há como entrar no reino de Deus sem fazer nada. Não há como. E se o diabo estiver ocupando espaço em nossas vidas, se ele estiver ocupando espaço no nosso coração, este caminho vai estar fechado. Esse caminho vai estar fechado, vai ter bloqueio, vai ter impedimento, vai ter pedras no caminho e nós não vamos conseguir. Vai ser exatamente quando o Senhor tirou o povo do Egito. Eles vão ali caminhar no deserto e afinal vão morrer, não vão entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã hoje representa o reino de Deus para nós. É a luz que nos leva, aleluia, à salvação e à vida eterna, ao descanso eterno celestial. Então, para entrar nisso, temos que ser novas criaturas em Cristo, das costas para o pecado, das costas para o mundo, das costas para Satanás, e passar por toda a transformação e a mudança, aleluia, que por meio do sacrifício de Cristo na cruz, Ele impõe. E vai doer. Vai doer a transformação, vai doer a mudança, vai doer a libertação, vai doer tudo, mas é tudo para a salvação, é tudo para a honra e a glória de Deus. Essa passagem, quando diz do reino de Deus, é uma expressão que se diz respeito ao mundo onde Deus governa tudo, onde tudo e todos estão sob o controle de Deus. Aleluia! Então, que céu é que nós estamos nos preparando para viver? Se não há esforço, se não há empenho, se não há trabalho, que céu é esse que muitos estão preparando-se sem fazer nada? Porque o reino de Deus, ele é tomado com determinação, ele é determinado com foco, ele é tomado com foco, com determinação. Existe um foco, e o foco é o céu. E para entrar ali eu tenho que ser determinado na palavra, determinado nas minhas pisadas em Cristo. Eu não posso olhar nem para a esquerda nem para a direita, eu tenho que olhar para a frente, aleluia. Mesmo com as provações, mesmo com as dores, mesmo com a peleja, mesmo com a lágrima, eu sei que eu tenho que continuar marchando, aleluia. Para quando o livro da minha vida fechar, eu sei, aleluia, que eu vou entrar por ali e é ali que tudo vai cessar, tudo vai terminar. Bendito seja o nome do nosso Deus. Só que hoje que nós estamos vendo é um céu que não existe. É exatamente como no tempo de Noé, como diz na palavra de Deus, que eles se casavam, eles se davam em casamento, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, fechou a arca e ficou aquele bando de gente para fora, que mangavam de Noé, que diziam que Noé era louco, ficaram pro lado de fora e morreram. Está exatamente agora. Essas pessoas dizem que estão se preparando para ir para o reino de Deus, mas continuam no pecado, continuam no erro, continuam andando na carne, querem fazer suas regras. Quando a transformação dói, a pessoa recua. Quando a libertação dói, a pessoa recua. Tocou no casamento, recua. Tocou no filho, recua. Tocou em algo que a pessoa gosta, que faz bem para sua carne, mas não está pautado na palavra, a pessoa recua. Não, esse negócio aqui não é para mim, não. Eu posso ser liberto, eu posso ser salvo, cultuando na minha casa, como já escutei alguns crentes que o diabo coloca isso na mente deles.
Então o que acontece? Entra a frieza, entra a morte espiritual. A pessoa não dá mais ouvido aos profetas do Senhor. A pessoa já não dá ouvido o que sai da boca do varão, da varoa, que Deus usa pela misericórdia para trazer as boas novas da palavra e do evangelho que traz conserto. O que eu estou vendo, meus irmãos, é que muitos vão para a igreja atrás de várias coisas. Eles vão atrás da cura, da libertação, do consolo, mas Deus está confrontando o seu povo através da palavra. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Que é hora de conserto, que é hora de renúncia. Só que muitos estão fazendo exatamente como o tempo de Noé. Bora curtir, bora beber, vamos casar, dar-se em casamento, vão para a igreja quando querem, fazem quando querem, inicia um propósito, não termina. Inicia um propósito, não termina, vai para a igreja quando quer, faz as coisas para Deus pela metade. Pro mundo dá tudo, dá 100%. Eu tô trabalhando, eu vou dar o melhor de mim. Eu quero passar na faculdade, eu vou estudar a madrugada toda para me passar naquele concurso público. Mas quando chega nas coisas espirituais, é as migalhas que a pessoa dá para o Senhor. É as migalhas. Irmãos queridos e amados, louvado seja o nome do nosso Deus. O céu é para os violentos. E essa violência não é na carne, não. Essa violência é no espírito. Essa violência é no espírito que o Senhor recita em sua palavra. Vai ter que ter determinação, disciplina, foco. Tem que haver um foco. Uma pessoa, quando vai se preparar para uma maratona, ela se prepara tudinho. Existe uma preparação física, existe uma preparação no psicológico, existe uma preparação na sua alimentação, porque ela sabe que ela tem um foco, ela quer ganhar aquela maratona. E o filho de Deus é a mesma coisa. Existe um foco, existe uma porta que está aberta, que se chama a porta da graça. Bendito seja o nome do nosso Deus. Esta porta está aberta para mim, para você e na nossa vida. E o diabo vai fazer de tudo para nós não entrarmos naquela porta ali. Por isso o céu é tomado a forças, é para os corajosos, é para os determinados, é para aqueles que vivem as pisadas de Cristo e têm um compromisso com o Senhor. Não é aquele que vem a primeira aprovação, primeira peleja, eu não quero mais ir para a igreja. Eu não vou mais para a igreja porque aquela irmã olhou com cara feia para o meu lado. Eu não vou mais para a igreja não, porque é muito longe. As coisas para Deus realmente é um sacrifício vivo e agradável. Não é fácil servir a Deus, porque Deus impõe as suas regras, Ele impõe os seus limites, e a sua graça tem limite, a sua misericórdia tem um limite, ela é aqui, ela é agora, ela não é amanhã, ela não é depois. Eu falo no mundo espiritual, as pessoas vão deixando para amanhã a reconciliação, vão deixando para amanhã para resolver as suas pendências. Elas estão realmente como aqui no tempo de Noé. Vamos curtir. A gente vai para a igreja, quando a gente sai, a gente vai lá ver o filme da Netflix, saiu um novo filme agora. A gente vai para a igreja e vamos encher a cara de cervejinha. Só não pode ficar porre porque é pecado, mas encher a cara bicada pode ser um pingucinho sim, não tem nada a ver. Jesus entende, Ele sabe que eu sou um filho de Deus, eu preciso curtir minha vida. Aí o diabo fica aí acusando, aí vem enfermidade, aí vem tribulação, aí vem peleja, aí abre portais do inferno. O diabo trabalha 24 horas, ele não para. Ele vai fazer de tudo para que os filhos de Deus, aleluia, não entrem no reino de Deus, aleluia, porque ele sabe, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, o que ele perdeu. Ele sabe o que é bom, ele sabe, porque se fosse possível, aleluia, até ele ia querer voltar para o reino de Deus. Se fosse possível, se Deus desse perdão para Satanás, Halademafai, ele ia querer voltar para o reino de Deus. Sharaia, Labassuri Calamaia. Ele queria voltar, esse perdedor. Mas como ele não pode voltar, a sua situação irreversível, que ele vai fazer? Ah, já que eu não posso entrar, eu não posso entrar não? Então eu vou fazer de tudo para os filhos do homem de branco, porque ele fala assim, eu não recito o nome de Deus. O homem de branco, os filhos do homem de branco entrarem ali. Farei de tudo. E eu me recordo, o Senhor me traz a minha memória agora, aleluia,
que eu tive uma vez um sonho. Deus não é muito de falar comigo em sonho não, mas eu sei discernir quando é Deus que me dá sonho ou quando é o diabo trazendo embaraço. Graças a Deus. Ainda mais quando ele quer colocar bicho nos frutos de um irmão que eu sei que está na posição, porque ele já tentou fazer isso. É por isso que é bom ter o discernimento de espíritos. Aleluia. O meu espírito saiu do meu corpo no sonho. Eu subia. Eu disse, eu vou chegar no céu, aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu chegava na porta do céu, o diabo se colocava bem na minha frente. No sonho. Ele olhava para mim, bufando com muito ódio, e dizia, eu farei de tudo para você não entrar aqui. Farei de tudo para impedir que você entre aqui, porque você está me incomodando. Farei de tudo. E eu repreendi e eu voltei. Então nós vamos ter guerra, vamos ter confronto. Não há como ser herdeiros do reino de Deus, andando na conformidade deste mundo, andando na conformidade da nossa carne, vivendo uma vida relaxada na presença de Deus, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de consistência, sem nenhum tipo de persistência. Eu vou na igreja uma vez na semana e posso viver a minha vida circularzinha durante a semana. Oro quando eu quero, jejuo quando eu quero, levanto na madrugada quando eu quero. Faz tudo para Deus quando quer e acha que está marchando. Pior aquele que não quer abandonar o pecado, não quer abandonar o mundanismo, quer falar que é a noiva de Jesus, mas tem um caso com Satanás e amante do diabo, ou seja, amante do pecado, amante das coisas que faz a pessoa se sentir confortável na sua carne. A transformação em Cristo dói, aleluia. A mudança em Cristo dói, aleluia. Porque nós somos como ouro, nós vamos ser lapidados, purificados como ouro. Temos que passar pelo fogo como ouro. Mas o Senhor faz uma promessa, aleluia, na sua santa palavra, no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Ele está com o seu povo todos os dias. Ainda que você não escute a voz do teu Senhor, ainda que você não seja batizado com o Espírito Santo, ainda, aleluia, bendito seja, que você não tenha visão, que você não tenha nenhum tipo de dom, Ele está com você, porque você está marchando, você quer entrar no reino de Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor, mas você tem que determinar, você tem que profetizar, eu vou entrar ali, e para entrar ali, bendito seja, eu vou ter que enfrentar o diabo. Alamonemafai. Glória a Deus. Bendito seja. E sabe como é que ele trabalha? Ele coloca a frieza espiritual, ele coloca a preguiça, ele coloca a contenda, a divisão, fofoca. Porque ele sabe que uma igreja unida no espírito é mais forte. Oh, glória a Deus. Ele sabe que a igreja unida é mais forte. Aleluia. Então nós temos que tapar todas as brechas, legalidades, para que o rei do inferno e das trevas não nos acuse. Para o reino de Deus está aberto para nós, aleluia. O diabo não pode ocupar espaço na nossa vida. O diabo não pode ocupar espaço na nossa vida espiritual. Não podemos ter um caso com ele, dizer com nossos lábios que somos a noiva de Cristo. É por isso que Satanás coloca na boca desses aí que não querem deixar o pecado. Uso a letra da palavra para continuar no pecado, tipo a passagem de Romanos, Deus nos justifica. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 33. A irmã tá com o cabelo pintado, tá no quarto casamento, trocando de bofe que nem a Gretchen troca de marido. Misericórdia. Com as vergonhas de fora, metendo lenha no pastor, metendo lenha no seu líder, continuando no pecado, tendo trabalhos e profissões que não têm aprovação de Deus, não bebe, mas vende o pecado, não pinta o cabelo, mas vende para o seu comércio, isso é hipocrisia diante do Senhor. E fala, Deus entende, o diabo coloca isso na mente deles, então o diabo acusa eles. Como é que ele fala que é teu filho e olha aí, ó, tá fazendo a minha vontade? Ele não presta, o diabo não presta.
E aqueles que usam a outra passagem? Somos salvos pela graça. Não sabe nem o que é graça. A graça é fugir do pecado. A graça é me esforçar por meio do sacrifício de Cristo na cruz para viver uma vida cristocêntrica dentro da palavra todos os dias da minha vida. É tentar por meio da palavra e o sangue de Cristo derramado na cruz a ser uma melhor pessoa. Tem gente que vem para a igreja, escuta a palavra, tá na igreja há 20, 30 anos, mas parece que não mudou, continua sendo a velha criatura, parece que é um demônio caminhante. É duro que eu estou falando, mas é. Irmãos queridos e amados, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quando eu comecei a ter experiência com o Senhor, e eu disse: Pai, eu não quero ser enganada por Satanás, porque o Senhor viu o que aconteceu. Eu fiquei muitos anos no mormonismo. E eu lembro numa madrugada, eu lembro a hora que eu coloquei os joelhos, né? Eu dobrei os joelhos e lembro a hora que eu levantei, porque eu olhei no relógio. Eu fui orar às 2:30 da manhã e terminei a minha oração quase 6 horas da manhã. Bendito seja o nome do nosso Deus. E Deus me mandava revelações, visões e tudo mais. Foi quando ele mostrou um parente meu, uma tia minha, há muito tempo dentro da igreja. Irmãos, mais de 40 anos, indo com a Bíblia embaixo do braço para a igreja, usando passagens da Bíblia isoladas, só apontando o erro, o pecado do outro e não olhando para si. O Senhor Jesus me disse desta maneira, me recordo perfeitamente: ela fala que é minha, ela fala que me serve, mas veja, ele abriu um telão e eu via toda a vida dela, mentirosa, barraqueira, compra não paga, sabe, empresta não devolve, injusta, tem um lugar dos injustos lá embaixo, porque o nosso Deus não é um Deus mentiroso, nem um Deus injusto. Olha o que ela faz, minha filha, e ela não perdoou até o dia de hoje. O marido dela que a trocou pelo uma amante. Ela que se diz ser minha serva, ela tem que perdoar. Ela que diz ser minha serva, mas ela não é minha serva. Esta mulher nunca me serviu, ela não tem o selo do meu Espírito Santo. E se assim ela permanecer, o inferno vai tragá-la. E eu comecei a interceder pela vida dela, só que vive uma falsa conversão. Uma falsa conversão. Aqueles que estão indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço a todo tempo, ocultando-se atrás de uma falsa conversão, de uma Bíblia, e não são nascidos de novo, estão enganando-se a si mesmo. Ele me disse: ela é fofoqueira. Olha aí o que ela faz. Olha o que ela faz. Ela gosta de ver o circo pegar fogo. Olha o que ela faz. E eu via tudo, irmãos. Deus me mostrou tudo. Meu Deus do céu. O céu é mais estreito do que eu pensava. Se Jesus tem misericórdia da minha alma. Jesus me quebra. Jesus me faz o que o Senhor quer, mas não deixa pro inferno, pelo amor do teu nome. E aí ele falou bem assim para mim: você quer ser salva? Eu falei: eu quero, Senhor, eu quero. Somente me obedeça, aleluia, somente me obedeça. Então obedecer a palavra do Senhor não é carregar a Bíblia embaixo do braço, não, aleluia. Obedecer ao Senhor é viver a palavra, porque o diabo vai usar a palavra. Eu disse isso aqui para os meus irmãos em Cristo Jesus, aleluia, que o diabo é o que mais respeita a Bíblia. Ele, para trabalhar no mundo espiritual, ele não passa por cima da Bíblia. O diabo, para trabalhar no mundo espiritual, ele respeita a Bíblia. Os irmãos acham que o diabo vai levantar-se contra a vida, vai tocar na vida de um homem e de uma mulher capacitado pelo Espírito Santo. Ele morre, as pernas de Satanás tremem, e as pernas do diabo e dos demônios tremem quando ele vê um soldado, oh, louvado seja o teu nome, levantado pela queia lá de cima, porque só dele escutar falar o nome do nosso Deus, ele treme na base. Eita glória, aleluia, ele, para trabalhar no mundo espiritual, ele precisa da Bíblia. Ele precisa da Bíblia. E me recordo também que eu disse aos irmãos aqui, que chegou ao meu conhecimento um pastor que falava bem assim: olha aqui, diabo, tu tá debaixo dos meus pés. Ele batia assim com o pé: tu tá debaixo dos meus pés. E o pastor estava com a vida toda errada. Sabe o que Deus permitiu? Ele perder as pernas e parar numa cadeira de roda. Hoje ele é um desviado.
O diabo obedece quem está pautado na palavra. Bendito seja. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, temos que fechar todas as brechas, legalidades. Temos que fechar todas as brechas que o diabo porventura possa estar nos acusando, nos apontando. No mundo espiritual, ele não pode ocupar espaço na nossa vida. Não existe espaço para Satanás na nossa vida. Não tem que existir espaço para ele no nosso coração, na nossa vida. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. Por isso que ele vai vir com os pratos, por isso que ele vai vir com o pecado, por isso que ele vai vir com suas bandejas. Da mesma maneira que ele tentou Jesus no deserto, ele vai vir com seus pratos, ele vai colocar seus empecilhos, seus impedimentos. Me dá tristeza olhar crentes com tanto tempo na igreja, estando possesso de legião de demônios, demônios na mente, porque o diabo faz um trono na mente, um trono no coração, um trono na língua. Eu já vi o diabo criar um trono na língua da pessoa que fala mal de todo mundo, ninguém presta na boca da pessoa. Um trono na boca da pessoa, e a pessoa vive doutrina do corpo. A pessoa vive e ela tá tão assim, eu estou bem com Deus, não tem nada, eu estou bem com Deus, e ela não vê que tem um trono na boca dela. Meu Deus, meu Senhor, que o Senhor nos ajude, igreja, que o Senhor nos ajude a cada dia mais olhar para a nossa vida, estar pautado na palavra, andar nas pisadas de Cristo, ter as pisadas e construir a nossa casa espiritual, aleluia, na rocha, para quando o vento vier, ela não ser desfeita. Aquele que constrói a sua vida espiritual, baseado na vida do outro, se aquele outro cair, ele vai junto. Esses são os meninos na fé, porque a nossa casa espiritual, a nossa vida tem que estar construída em Cristo Jesus, porque foi ele que desceu aqui e morreu na cruz por nós. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.